Calisto Produções de Vídeos, procurando descortinar as estratégias do inimigo. Mistério da cruz. Jesus morreu numa cruz ou numa estaca? Os testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus morreu simplesmente numa estaca. Será que eles têm razão? A história conta que até 1930 os TJs usavam a cruz como símbolo, mas com medo dos seus adeptos idolatrar a mesma, um homem por nome de Joseph Franklin Rutherford, eu não sei ler inglês, tá? Mudou a mesma de cruz para estaca. Então foi em 1930, bem recente, pouco mais de 80 anos, que foi mudado. Foi mudado aí de cruz para estaca. Eles têm algumas razões? Até tem, tá? Até tem. Mas se disseram, e até hoje a maioria, está na Bíblia também, a maioria diz que é cruz, qual a razão eles tinham para colocar cruz em lugar de estaca? A morte em madeiro é bem antigo, tá? Pode ter, com certeza, eu acho que tem início ali na Mesopotâmia, com Nimrod, o bisneto de Noé, neto de Sem. Nimrod foi o primeiro rei do planeta Terra, o primeiro homem poderoso, e possivelmente ali nasceu a história da morte em madeiro. Se não nessa época, um pouquinho mais para frente, mas com certeza na Mesopotâmia. Depois, esse costume de pessoas morrerem penduradas no madeiro foi para o Egito. Lembra que José revelou o sonho lá do padeiro e disse que o padeiro seria morto pendurado no madeiro? Na Síria também, Ramã, quando ele construiu a forca ali para Mardoqueu, ou Mardocai, como você entender, ele também foi morto, ele e os filhos dele foram mortos pendurado. Pendurado no madeiro, mas vamos levar em conta que isso poderia ser uma forca, assim como lá também no Egito. Sistema de forca, tá? Já depois que o povo voltou da Babilônia, o rei Ciro, os medos persas, entrou na Babilônia e a Babilônia passou a pertencer aos medos persas, não mais a Babilônia, mas os medos persas, sendo que um deles era o Ciro, o outro era o Dário, meio parentesco aí, e o Ciro, ele tomou de conta, ele ficou como rei da Babilônia, né? E ele liberou o povo para que voltasse para Jerusalém e reedificasse Jerusalém, reedificasse o templo. E ele fez um decreto. Ele fez um decreto aí que deveria de edificar o templo, deveria de colocar os utensílios do templo no lugar, o utensílio que Nabucodonosor havia tirado, era para colocar tudo de volta, tá? Então o rei Ciro, depois que ele fez esse decreto, ele disse assim: se alguém ousar em mudar alguma coisa, essa pessoa vai ser morta. Vai ser tirada uma viga da sua casa, a casa vai ser derrubada, destruída. Isso a família também, ia ser tudo morta possivelmente. E esse indivíduo
que fizer isso, ele será pregado na viga da sua casa. Ah, dá a entender aí, uma estaca, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não. Agora, vamos entender também que viga naquele tempo não tinha motor, não tinha serra para cortar, deixar bonitinho, que nem nós entendemos hoje. Era tudo na base do facão, usava-se umas cunhas, tá? Umas cunhas de pedra para poder rachar a madeira. A madeira era rachada e era alisada com facão, feito essas coisas aí. Não tinha aí também aquele negócio de serra, deixar bonitinho, tal. Não era isso, não. E poderia bem fazer as cavas, né, uns buracos e encaixar a cruz. Eu creio que até na época de Cristo seriam aí feito aquelas cavas, entalhado, né, e colocado, fazido as cruzes, né. Eu acredito que na época de Jesus tinha até fábrica disso, porque os romanos, eles acostumavam a matar muita gente assim, viu? Os romanos matavam muita gente desse tipo. Vamos falar daqui a pouco mais sobre, tá? Mas então, o rei assírio faziam isso, tá? Por volta de uns 300, 400 anos antes de Cristo, sei lá, por aí, tá? Já sabemos que os judeus israelitas, etc., eles não acostumavam a matar ninguém na cruz. Em cruz, pendurado em madeira, pregado. Ele não era muito acostumado. Apesar que ali no deserto eles fizeram alguma coisa. Talvez trouxeram cópia, né, do Egito lá. No deserto até fizeram alguma coisa. Mas, pela lei de Moisés, as pessoas que cometessem os devidos delitos imperdoáveis deveriam ser morto apedrejado. Tá? No caso, Estevão foi morto apedrejado, né? Tanto outra, aquela mulher também, segundo que conta, não sei se é verdade ou não, aquela mulher também que chegou até Jesus, as pessoas estavam querendo apedrejar ela, e Jesus disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Eu não sei se essa parte faz parte da Bíblia, ou foi colocado depois, mas tudo bem. Mas na verdade os israelitas matavam a pedrada, tá? Morte em cruz era algo dos romanos. Na época, segundo o dicionário de Davids, John de Davids, é um dicionário muito famoso, um dicionário católico, mas muito aceito pelos evangélicos, tá? E nesse dicionário conta a história da cruz. Tá? Se você tiver acesso a esse dicionário, você pode estar aí observando, vendo o que eu vou dizer. Tá? Na época dos romanos, na época de Jesus, existia 3 tipos de cruz. A em X, a em T e em forma de espada romana. Usava a cruz em formato de espada romana. Tá? E Jesus morreu numa cruz em formato de espada romana. Essa cruz que nós conhecemos. Virada de cabeça para baixo, você vai ver que a parte de cima é o lugar de segurar e a parte de baixo seria a espada. E pela história do dicionário que acabei de citar, John de Davids, os romanos costumavam deixar os personagens ali amarrado ou pregado por cerca de 3 dias. 3 dias. Ao cabo de 3 dias e 3 noites, os soldados iriam ali e quebravam as pernas. Quebravam as pernas das pessoas que ainda não tinham morrido. Tá? Por que quebravam as pernas? Porque uma vez quebradas as pernas, porque eles colocavam um tolete embaixo, um pedaço de pau, aonde o crucificado ficava ali
ficava ali firmado naquele pau, tá? Se sustentando naquele pau por 3 dias. Era difícil, mas eles ficavam, porque não tinha outra opção, tá? As pessoas que eram condenadas tinham que levar a cruz, apanhava, bebia alguma coisa, né? Era tremendo. Mas depois que eles ficavam ali, os 3 dias, se eles não morressem, os soldados iam lá e quebravam as pernas deles. Aí eles não tinham mais como se sustentar. Ficava pendurado e morria asfixiado, né? Porque aí faltava o fôlego. E eles acabavam de morrer asfixiados. Mas por que os romanos faziam isso? Para que as outras pessoas que vissem, por exemplo, um ladrão que estaria morrendo ali, as outras pessoas que vissem isso, não ousaria a fazer o mesmo. No caso de Jesus, Jesus foi tido como um traidor. Ele estaria arrumando aí uma multidão, quem sabe, para rebelar contra os romanos. Mas não foi os romanos que tomaram essa decisão, não. Foi os próprios judeus que entregaram Jesus, acusaram Jesus e entregaram Jesus, tá? Entregaram Jesus para que fossem mortos dessa forma, certo? Então a gente vê aí esse problema. Assista outro vídeo meu, Mistério da Garrafa.